Olá, minha gente. O programa Eu e Você está aí novamente, primeiro programa do ano, com a presença do nosso deputado Gerson Berger e do jornalista Pedro do Couto. E hoje os assuntos são os assuntos do momento: a posse da presidente Dilma, dos governadores, um comentário sobre os discursos. Também vamos falar sobre o aumento da passagem de ônibus, absurdo, 13,3%. Imaginem, o dobro da inflação, salário mínimo ficou longe desse aumento. Realmente é um assunto que merece ser discutido e debatido. Mas como eu dizia há pouco, hoje é o primeiro programa do ano e há muito a comentar, especialmente sobre a posse da presidente Dilma Rousseff para o segundo mandato e também dos 27 governadores que assumiram no último dia 1º. A presidente da República apresentou um discurso extremamente genérico de campanha política, reafirmando o ilusório mar de rosas pelo qual passa o Brasil e afirmando que os ajustes na economia ocorrerão com o menor sacrifício possível para os mais pobres e sem comprometer os direitos do trabalhador. Aqui, minha gente, a presidente Dilma mostrou falha de memória, considerando que 2 ou 3 dias antes o seu governo anunciou medidas que limitam o acesso a alguns benefícios do trabalhador, como, por exemplo, o seguro-desemprego, abono salarial e pensão por morte, que passarão a valer para os novos pedidos. O discurso da presidente foi irreal e em total descompasso com a crise e o momento difícil pelo qual passa o país. Também, Gerson e Pedro, totalmente destoante do discurso de posse da maioria dos governadores, que apontaram um ano de 2015 muito difícil. O nosso governador Pezão, por exemplo, falou das medidas que tomará para enfrentar as dificuldades, anunciando que todas as secretarias, à exceção da Secretaria de Saúde, Educação e Segurança, terão que reduzir suas despesas em 25% e que as gratificações especiais sofrerão um corte de 35%. Pezão foi verdadeiro e, por isso, seu discurso agradou em cheio. Mostrou que a contenção de despesas se faz necessária para compensar a queda da receita que provém da diminuição do preço do petróleo e da queda da arrecadação do ICMS. Havendo ainda uma estimativa de que o Estado perderá em royalties do petróleo 2 bilhões e 200 de reais em 2015. O bom gestor age assim, dá satisfação à sociedade, até para não despertar expectativas ilusórias em relação à sua administração. O mesmo panorama difícil mostrou o governador Geraldo Alckmin de São Paulo, que anunciou um corte de 15% nos cargos comissionados, 10% em custeio e o congelamento de 6 bilhões e 600 do orçamento. Para quem ouviu o discurso da presidente Dilma e dos governadores, parecia que o Brasil não é uma federação, onde os estados, mergulhados em crise, pedem socorro. E o país, apresentado pela presidente, é uma nação à parte, que enfrenta uma marolinha e com pequenos ajustes terá seus problemas econômicos resolvidos. A presidente Dilma também, em seu discurso, em nenhum momento citou a oposição ou mesmo a sua nova equipe econômica, comandada por Joaquim Levy, que tem se posicionado de uma forma totalmente oposta à da presidente, chegando a declarar que a situação econômica do Brasil é bem pior do que ele pensava. Eu passo a palavra a você, Gerson, e logo a seguir ao Pedro, pedindo que comentem o discurso de posse da presidente Dilma, que para mim foi redundante e de campanha. Apenas a novidade do slogan Brasil, Pátria Educadora, que nada tem de novo, pois foi usado pela presidente no Dia do Trabalho, lá em 2013. E aí, Gerson?
Ô Tereza, falar depois de você, me sinto até envergonhado, com tanta rapidez e tanta desenvoltura, que merece mesmo os cumprimentos. Eu não consigo falar com tanta desenvoltura, eu tenho que pensar um pouco. Você correu mesmo. Imagina, você é um mestre. Eu não sou mestre, eu apenas sou pensante. E você já está pensando de cor. Pô, que beleza. Deus que te dê saúde. Olha, Tereza, a presidente Dilma continua vivendo no país das maravilhas. Isto é preocupante. Vejam, numa posição inversa às dos governadores, a começar pelo nosso pesão em geral do Alckmin, e para equilibrar as contas de seus estados, anunciaram um corte na própria carne. A presidente, ao contrário, para atender a seus aliados, manteve 39 ministérios. Imagino que deve ter sofrido o Joaquim Levy sentado na primeira fila do Congresso, enquanto a presidente Dilma discursava, tendo que ouvir tanto ilusionismo, como, por exemplo, que os problemas de baixo crescimento e saneamento das contas públicas seriam resolvidos sem o sacrifício da população. Que coisa incrível! Levy chegou a ser perguntado se a responsabilidade jogada por Dilma em suas costas não era pesada demais. Simplesmente respondeu que não era apenas dele, mas de todos. Numa única frase, resumiu e desdisse toda a fantasia apresentada pela presidente, ao declarar que era preciso ter coragem para fazer mudanças. Mas, para o bem do Brasil, esperamos que Dilma não venha interferir nas decisões de Joaquim Levy e sua equipe, que com seu valor e conhecimento poderão colocar o país nos devidos eixos. Olha, Gerson, antes de passar a palavra ao Pedro do Couto, eu quero acrescentar ao que você acaba de dizer, que dificilmente a presidente Dilma não interferirá nas decisões de sua equipe econômica. Ela mandona e acha que sabe tudo. Veja o que aconteceu no último final de semana. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, que havia divulgado que seriam criadas novas regras para a valorização do salário mínimo, foi obrigado, por determinação da presidente Dilma, a voltar atrás e dizer que as regras se manterão também a partir de 2016. Daí eu colocar sob suspeita a autonomia que a equipe econômica do governo Dilma terá. Quero ouvir você, Pedro, também nesta questão. Olha, Tereza, olha, Gerson, o discurso da presidente de posse, da presidente Dilma Rousseff, chocou-se com a realidade que ela mesma praticou. Porque se de um lado ela afirmou que ia manter as conquistas sociais, de outro ela assinou uma medida provisória praticando um corte de 50% na aposentadoria por morte dos trabalhadores vinculados à Previdência Social e dos servidores públicos em modo geral. Portanto, o fato não confirmou a palavra, e isso realmente criou uma distonia entre a ficção e a realidade. No caso do salário mínimo, entretanto, que ela determinou ao ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, que se retratasse, me parece que predominou o estilo que foi aqui assinalado, que envolve a sua atuação. Porém, o ministro do Planejamento antecipou-se num fato de exclusiva competência da presidente da República, que é o envio de mensagens ao Congresso. Ele foi obrigado a recuar, mantendo uma regra com a qual ele não concordava. Se concordasse, ele não teria anunciado a mudança. Há, portanto, aí uma contradição dentro da equipe do próprio governo. E isso faz com que eu acredite
que será muito difícil o desempenho da equipe econômica, cujo chefe é o ministro Joaquim Levy, mas que tem também o ministro Nelson Barbosa como um dos seus integrantes, como Alexandre Tombini na presidência do Banco Central. Essa dificuldade vai continuar existindo e vamos ver no que dará. Olha, Pedro, parece que as emergências apenas começaram. Vamos ver. Mas, Tereza, quero fazer um comentário em relação ao slogan apresentado pela presidente Dilma. Brasil, pátria educadora. Entre aspas. Não passa de mais um slogan. O ministro da Educação que a presidente escolheu, o Cid Gomes, que não tem nenhuma identificação com a área, as perspectivas não são as melhores. O mesmo acontece com outros ministérios, como, por exemplo, a absurda escolha do ministro do Esporte, Jorge Hilton, que chegou a ser vaiado na sua posse, quando disse que poderia não entender de esporte, mas entendia de gente. Um desvario total. O que demonstra que não há na escolha dos ministros nenhum critério de classificação, mas apenas indicação política para atender aos aliados. Que atendam, mas que os indicados possam ter alguma afinidade com a função que vão ocupar, pelo amor de Deus. Mas pelo que li na imprensa, Gerson, muitos ministros declararam que não tinham nenhuma identificação com a pasta que iriam ocupar e que agradeciam a seus partidos por estarem ali. Com isto, fazem jus ao surrado ditado que diz que na política o que vale não é o valor e a capacitação daquele que vai ocupar esta ou aquela função, mas sim o QI, ou seja, quem indica. Que triste realidade. Mas voltando ainda após a presidente Dilma e seu discurso, há que registrar que teve uma baixa presença de público, aproximadamente 40 mil pessoas e quase todas militantes do PT que vieram de vários estados. A presidente Dilma Rousseff, em seu discurso, tentou se desvincular do problema ético das denúncias atuais de corrupção, colocando seu governo como responsável pela apuração dos fatos e não a Polícia Federal e o Ministério Público, que, como todos nós sabemos, são os responsáveis pelo trabalho. Em nenhum momento a presidente reconheceu erros ou fracassos, mostrou apenas êxitos. Ao falar sobre a Petrobras, disse que iriam implantar uma eficiente e rigorosa estrutura de governança e controle da estatal, mantendo a atual presidente Maria das Graças Foster, que ela protege. Dilma disse ainda que apurará com rigor tudo de errado que foi feito, afirmando que a empresa teria sido vítima de servidores que não souberam honrá-la. Faltou dizer que a Petrobras foi, sim, vítima, especialmente de seu partido PT, do PMDB e o PP, seus aliados. Você não acha, Gerson? Claro que, Tereza. Daí, tanta gente envolvida no Petrolão, que após a prisão de donos de empresas, agora parece que se aproxima um momento em que serão citados os políticos envolvidos. O mais incrível e ridículo foi a presidente Dilma usar a imagem de que inimigos externos da Petrobras seriam responsáveis, tentando, desta forma, amenizar o escândalo do petróleo sob seu governo. Acontece que na surrada imagem
os inimigos externos, ninguém mais acredita. E toda a imprensa comentou um deboche, ultrapassado argumento. Olha aqui, eu acho que os inimigos internos da Petrobras são mais fortes que os inimigos externos, apesar da pressão existente no mundo, no mercado, sobre o preço do petróleo. Basta dizer que um ex-gerente da empresa estatal, nem diretor era, Pedro Arbusco, se dispôs a devolver aos cofres da Petrobras apenas 95 milhões de dólares, uma quantia que poucas pessoas no mundo possuem. Este diretor, Paulo Roberto Costa, se dispôs a devolver 26 milhões de dólares da mesma maneira, dinheiro depositado em contas no exterior. Portanto, se dois personagens da Petrobras se dispõem a devolver mais de 100 milhões de dólares, imagine o prejuízo que as forças internas causaram. Mas este é um aspecto da questão. O outro aspecto que foi citado aqui é a base aliada no Congresso, pela qual o presidente da República se empenha ao ponto de fazer nomeações para o Ministério para mantê-la e fortalecê-la. Mas, ao mesmo tempo, ela corre o risco de enfrentar uma tempestade quando da votação da medida provisória pelo Congresso, que corta em 50% as pensões por morte dos segurados e que, em matéria de arrecadação ou de economia de gastos, influirá muito pouco, porque é preciso considerar o índice de mortalidade brasileiro, que é de 0,7% ao ano, o salário médio que não chega a R$2.000, esse corte nas pensões, além de ser uma medida odiosa e injusta, vai acarretar uma resistência muito grande pelos parlamentares. Difícil aprovação e risco muito grande de rejeição. Não vale nem a pena manter essa medida provisória, porque ela só traz desgaste político e não adianta nada em matéria econômica. Pedro, e medidas impopulares é exatamente o que ninguém quer, mas especialmente o partido da presidente Dilma, o PT, que clama sempre por mais e mais aplausos. De qualquer maneira, Gerson e Pedro, em seu discurso, a presidente Dilma também usou muito o argumento de que nenhum governo combateu tanto a corrupção como o seu. E falando nisso, as pessoas precisam saber que a corrupção não se limita a vantagens pecuniárias. É também corrupção o caso de obras públicas, por exemplo, quando os políticos corrompem os eleitores oferecendo obras em troca de votos. Obras jamais podem ser trocadas por votos. É obrigação do político, do gestor, levar benefícios ao cidadão, ao eleitor, asfaltar, iluminar ruas e revitalizar praças é fruto dos impostos pagos pelo contribuinte. Nós todos, eu, vocês e você, amigo telespectador que está nos assistindo, somos os responsáveis pelo pagamento de todas as obras e benfeitorias que acontecem na cidade, que são pagas com os impostos que nos são cobrados pelo poder público. E não são poucos, não. Mas esse toma lá, dá cá, precisa acabar. Mas agora, minha gente, nós vamos passar para um outro assunto e lembrar que em 2013, ano que antecedia as eleições, ocorreram todas aquelas manifestações de protesto nas ruas de vários estados do Brasil, que inicialmente nos animaram muito. Finalmente o povo ia para as ruas e manifestava o seu protesto contra tudo aquilo que o incomodava. Tinha essa impressão que o povo aguentou, mas comparando com uma panela de pressão, havia chegado a seu limite e explodiu. O curioso é que tudo começou com o protesto do aumento de 25 centavos nas passagens de ônibus, o que fez com que governos recuassem na autorização e aplicação desse aumento. Curioso, agora, desde o dia 1º, as passagens no Rio de Janeiro aumentaram 13,3%.
aumento concedido pelo prefeito Eduardo Paes. Aumento abusivo que reflete o dobro da inflação e superior ao salário mínimo, que foi reajustado em 8,6%. O mais grave é que o prefeito do Rio, em 30 de janeiro de 2014, assinou um decreto estabelecendo que até 2016 todos os ônibus deveriam circular com ar-condicionado. No entanto, hoje, menos de 30% da frota é refrigerada. Imaginem o sofrimento da população, calor infernal, trânsito caótico e ainda ter que viajar em ônibus que são verdadeiras saunas. Imaginem aqueles que atravessam túneis enormes na cidade. No entanto, na hora do reajuste, ele chega salgado e sem justificativa para o aumento. Eu pergunto, onde estão os movimentos que não vão para as ruas protestar? Silêncio. Por quê? Será que protestos só acontecem em ano eleitoral? Por quê, hein, Gerson? Tudo bem, Tereza, falou bem. Eu também pergunto o porquê do silêncio melancólico, o final dos protestos, deixando na boca da gente o gosto amargo do que aqueles protestos eram totalmente organizados e de cunho político. Voltando ao silêncio, ainda bem que o Ministério Público se pronunciou e abriu um inquérito para investigar o reajuste concedido pela Prefeitura, que foi o maior dos últimos 10 anos. Ação que merece aplausos. Olha aqui, este mês de janeiro de 2015, primeiro do ano, se caracteriza pela ocorrência de uma avalanche de aumentos que atingiu a classe média, todas as classes sociais, aliás, e as famílias. Foi o aumento dos ônibus, aumento do IPTU, aumento do ICMS, aumento dos colégios, aumento dos transportes em geral. E, inclusive, essa questão de aumentos reveste-se de uma outra característica que é mais grave. Porque, na verdade, os aumentos antecedem o reajuste de salário, não sucedem. Então, os reajustes de salário que ocorreram repõem a inflação de 2014. Mas os reajustes de preços daqui para frente vão se incorporar ao aumento do custo de vida antecipadamente ao novo reajuste salarial que só vai ocorrer no ano de 2016. Portanto, esse aumento incide de maneira forte, duplamente, no poder de consumo das famílias do Rio de Janeiro. É isso mesmo, Pedro. Todos os reajustes nas prateleiras dos supermercados se antecedem ao aumento do salário. Um ano, normalmente, isso. Então, o que podemos aqui dizer é que eu, que sou dona de casa, que vou ao supermercado, que vou à feira, que faço compras, é muito nítida a questão da inflação, o crescimento da inflação. A gente vê os supermercados cada dia mudando os preços nas prateleiras. E isto é realmente um alerta. Daí a nossa torcida organizada de que esta equipe econômica da presidente Dilma possa agir com independência e colocar, como muito bem disse o nosso querido Gerson Berger, o Brasil nos eixos certos. Minha gente, chegamos ao final do nosso programa. Mais uma vez agradeço a participação do nosso deputado Gerson Berger, do nosso amigo jornalista Pedro do Couto, a você, amigo telespectador, que está aí acordadinho assistindo o nosso programa, um carinho muito especial. Temos um encontro marcado na próxima quarta-feira, às 10h50, aqui na CNT. Até lá!